Olá, meus irmãos, que Deus abençoe muito a sua vida. No vídeo de hoje nós faremos um resumo sobre o livro de Gênesis, o primeiro livro da palavra de Deus, com 50 capítulos e mais de 2000 anos de história. Mas antes disso, eu queria convidar você a deixar seu like, compartilhar esse conteúdo, se inscrever em nosso canal e também ativar as notificações. Bora lá! No capítulo 1 e 2 de Gênesis, nós vemos o relato de toda a criação. O Deus Todo-Poderoso, através da sua palavra, cria todas as coisas. No primeiro dia, separa a luz das trevas. No segundo, faz os firmamentos, a separação das águas. No terceiro dia, a terra, o mar e toda a vegetação. No quarto, que a Bíblia chama de luminares, o sol, a lua e as estrelas. No quinto dia, a parte dos animais, os peixes nas águas e as aves no céu. No sexto dia, Deus cria os outros animais terrestres e cria o homem à sua imagem e semelhança. Logo após, Deus olha para o homem e diz que não é bom que ele estivesse só, então a partir da costela do homem, cria a mulher, para completar e auxiliar toda a obra que o homem faria. E no sétimo dia, a Bíblia conta que Deus descansou e apreciou toda a criação. A partir do capítulo 3, nós vemos o relato da queda. Tanto o homem quanto a mulher comem do fruto que Deus dissera que eles não poderiam comer e são expulsos do jardim do Éden. No capítulo 4, nós já vemos o reflexo dessa queda. Caim matando Abel, ambos filhos de Adão e Eva. No capítulo 6, por causa de tamanha perversidade do povo, Deus levanta um homem justo e íntegro chamado Noé, que a partir dele ele mandaria um grande dilúvio em toda a terra, e Noé precisava criar a arca para que colocasse todos os animais e sua família e fossem salvos. No capítulo 9, depois que tudo terminou, Deus faz uma aliança com Noé para que ele se multiplicasse. Um ponto de virada no livro de Gênesis é no capítulo 12, o chamado de Abraão. Abrão, até então como era chamado, é chamado por Deus para que saísse da sua terra, da sua parentela e fosse para uma terra que Deus o mostraria para ele. Então Abraão e Sarai saem da sua terra de Harã e vão até Canaã. E foi ali que Deus prometeu que essa terra seria de toda a sua descendência. Depois de uma grande fome na região, Abraão vai para o Egito. A partir do capítulo 15, Deus promete um filho natural para Abraão. No capítulo 16, Sarai e Abrão tentam dar uma ajudinha para Deus. Abraão se deita com a serva de Sarai, Agar, e então nasce Ismael. Nessa época, Abraão tinha 86 anos de idade. No capítulo 17, Deus muda o nome de Abrão para Abraão, pois seria pai de multidões. Deus prometeu um filho. Abraão tinha 100 anos de idade e Sara tinha 90 anos. Em parte do capítulo 18 e no capítulo 19, Abraão intercede quanto à destruição de Sodoma e Gomorra. Deus prometeu que destruiria aquela região e Abraão lá tinha seu sobrinho Ló. Então Abraão intercede e Ló é salvo, junto com a sua esposa, na conhecida história que a mulher de Ló olhou para trás e virou estátua de sal. No capítulo 21, vemos a história do nascimento do filho da promessa, Isaque. No capítulo 22, Deus fala com Abraão que ele precisava entregar Isaque para sacrifício, sacrificar o seu único filho. Mas ao fim da história nós vemos que Deus o poupa e estava provando o coração de Abraão. No capítulo 24, vemos o casamento de Isaque e Rebeca. A partir do capítulo 25, vemos a história dos filhos de Isaque, que desde o ventre da sua mãe Rebeca já estavam em guerra. Esaú era o filho mais velho, Jacó era o filho mais novo. E por causa de um prato de lentilha, Esaú vende a sua primogenitura para o seu irmão Jacó. No capítulo 27, nós vemos que Isaque, já velho, precisava abençoar o seu filho primogênito. E naquele momento, Jacó se colocou na posição de filho mais velho e recebeu todas as bênçãos do pai. Depois de descobrir essa história, Esaú tentou matar o seu irmão, que fugiu para a casa de parentes, com a ordem de casar com uma das filhas de Labão. A partir do capítulo 29, continuamos com a história de Jacó, que dentre muitos problemas familiares, casou com Raquel. Um dos pontos mais importantes da palavra de Deus é o capítulo 32 de Gênesis, quando Jacó tem um encontro com Deus. Ele luta com o anjo e recebe um golpe em sua articulação e é dominado. E fala a seguinte frase: "Não te deixarei ir sem que antes me abençoes." E então ele tem seu nome mudado para Israel, porque ele lutou com Deus.
Daqui em diante vemos outras histórias, inclusive a morte de Isaac. E a partir do capítulo 37, vemos uma nova história, o início da família de Jacó, ou seja, a família de Israel. O capítulo começa afirmando que Israel tinha muitos filhos e ele tinha um filho mais novo chamado José, que ele amava muito, pois foi um filho que ele teve na velhice. José, esse mesmo, aquele que depois vai lá para o Egito, conta para os seus irmãos que teve um sonho que ele reinaria sobre os seus irmãos e que eles se prostravam a ele. Seus irmãos ficaram muito enciumados e então venderam seu irmão, que foi vendido para Potifar, que era um oficial do faraó e capitão da guarda. Não perca a conta, meu irmão, estamos chegando próximo ao capítulo 38 de Gênesis, que conta uma breve história de Judá e Tamar na casa de Adulão. No capítulo 39, continuamos com a história de José, que foi vendido ao Egito. Ele foi assediado pela mulher de Potifar, mas fugiu dela e por isso foi incriminado por ela mesma. José foi preso e no capítulo 40 de Gênesis, vemos que José foi preso com o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros, que tinham ofendido ao faraó naquele momento. Ambos tiveram sonhos e José os interpretava lá na prisão. No capítulo 41, o faraó tem um sonho que ninguém conseguia interpretar. Então, o chefe dos copeiros, que já tinha sido libertado da prisão, lembra que tinha alguém que interpretava sonhos e estava preso. José é então chamado da prisão, interpreta o sonho do faraó e é intitulado governador do Egito. Depois de algumas histórias, José revela para sua família que ainda estava vivo e que era governador do Egito. E devido à sua influência, traz toda a sua família para morar dentro do Egito. Então todos os filhos de Israel se instalaram na região. Ruben, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zebulon, Benjamim, Dan, Naftali, Gade e Azer. Jacó, o pai de José, e chamado Israel, morre ali no Egito. E o livro de Gênesis termina com a morte de José. Então, em Gênesis vemos a criação de todas as coisas, vemos Deus levantando os chamados patriarcas da Bíblia, que são Abraão, Isaque, Jacó e José. Nos próximos vídeos continuaremos contando a história de todos os livros da Palavra de Deus. Que Deus abençoe a sua vida.